Olá, saudações filosóficas, muito boa tarde a todos, sou Jefferson, seu canal Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica, hoje dia 10 de novembro de 2024, estação da primavera, estamos aqui na cidade de Praia Grande, litoral sul do estado de São Paulo, para darmos prosseguimento ao estudo da obra Como o Mundo Parece, Filosofia Clínica. Hoje estudaremos o capítulo 9, as interseções. Antes de iniciarmos, trouxe meu café, marca do canal. Vamos dar prosseguimento. Estudaremos aí cerca de 2 páginas. E vamos ao trabalho de hoje. Capítulo 9, as interseções. Abre aspas, interseção é a palavra para relacionamento com outras pessoas em filosofia clínica. Também se relaciona a lugares, coisas, tempo, aquilo que a pessoa mantém em relação à sua subjetividade e o mundo ao redor. Pode referir-se também ao contexto social onde a pessoa esteja inserida, conforto ou desconforto, 4 possibilidades plásticas ou não, positiva, negativa, mista e confusa ou indeterminada. Isso está na Revista da Casa da Filosofia Clínica, a edição 8, que é voltada aí para o Dicionário de Filosofia Clínica, Porto Alegre, Estação de Outono, 2024, página 24. Então, o que nos diz o verbete interseção? Então, em Filosofia Clínica, interseção quer dizer aí, faz referência a relacionamentos com outras pessoas, uma relação ali que dentro da clínica filosófica entre filósofo clínico e partilhante, mas também não se restringe a isso, podendo ser uma interseção com lugar, por exemplo, a interseção aqui com a cidade de Praia Grande, né, com coisas, por exemplo, com o meu café que está aqui, mantém uma interseção com o tempo, né? Veja que eu falei da estação, né? Que estamos na primavera, é aquilo que mantém a relação em relação à sua subjetividade com essas coisas, mundo, pessoas, tudo que está ao redor, né? Também tem a ver com o contexto social, né? Com a cultura, por exemplo. Então, todos esses tipos de interseções, relacionamentos, relações, elas geram conforto ou desconforto, né? Dependendo aí. E aí que nós vamos para as especificidades, que são as possibilidades plásticas. Essas intersecções interseções, né? Podem ser positiva, negativa, mista ou confusa e indeterminada. Nós vamos ver cada uma dessas 4 detalhadamente, ok? As interseções em filosofia clínica são os vínculos de ligações que se estabelecem entre as pessoas, ou seja, intermediadas por suas estruturas de pensamento. Pode ser também entre a pessoa e os lugares, assim coisas, o tempo. No âmbito da estrutura de pensamento considerada isoladamente, se refere às associações tópicas determinantes na própria pessoa e sobre as relações entre seus submodos. Vamos explicar tudo isso direitinho, né? Então, as interseções de filosofia clínica são esses vínculos, essas ligações que se estabelecem entre pessoas, ou da pessoa com o mundo, com coisas, ok? Com o contexto social, com a cultura, lugares, né? O que faz a intermediação dessa interseção? São os pontos de contato dos tópicos predominantes da estrutura de pensamento, né? Essas interseções, como eu disse, podem ser entre pessoas e lugares, com coisas, com tempo. Dentro, né? Estudando agora a estrutura de pensamento, sendo considerada aí isoladamente, né? Dentro da própria pessoa apenas, né? Então não tem só interseção minha para o outro, né? Tem dentro da minha própria estrutura de pensamento em relação aos tópicos ali que são determinantes, certo? E também entre os submodos. Então, os tópicos da estrutura de pensamento, que vão ser estudos mais à frente, e os submodos, que vão ser os estudos finais, vão deixar isso mais claro, né?
vão dar um melhor entendimento sobre como que acontecem essas interseções, mas elas podem se dar, né, como nós vemos aqui. Essas complexas interações geram experiências confortáveis ou desconfortantes, de acordo com a qualidade da interseção. A plasticidade é uma propriedade da estrutura de pensamento, significa que a malha intelectiva pode sofrer alterações, adquirir diferentes modelagens ou mesmo permanecer sem modificações. Vejamos quais são os gêneros de interseções e cada uma das espécies plásticas. Então essas complexas interações, porque elas não são tão simples assim, né? Ok? Em algumas pessoas vão parecer bastante simples, né? Mas é preciso estudar, né? Porque há uma certa complexidade nesses estudos, ok? Estudar essa qualidade da interseção, essa espécie de interseção, né, que oriunda aí da plasticidade. A plasticidade é uma propriedade aí da estrutura de pensamento, né? É algo próprio da estrutura de pensamento, como o cérebro também, né? Se fala muito do cérebro ter a capacidade da plasticidade, né? E outras substâncias também, né? Significa que a malha intelectiva pode sofrer alterações, pode ser modificada, ok? Modelar de acordo com novas situações, ou mesmo ser tão rígida que não possibilita alteração nenhuma, né? Agora nós vamos ver os gêneros de interseções e as espécies. Primeiro vamos ver os gêneros, com citações correspondentes. Então, abre aspas, interseção tópica. Dentro da metodologia da filosofia clínica, interseções quer dizer relações. Portanto, a interseção tópica é a relação que existe entre os tópicos predominantes da estrutura de pensamento, EP da pessoa. Essas interseções dão a ideia de estrutura ou sistema, e por isso é necessário compreender a EP através de uma noção de conjunto e não isoladamente cada tópico. São os diálogos, ruídos, estremecimentos, superação, imposição, entre tópicos da EP. Costuma apresentar os 4 movimentos quanto à qualidade: positiva, negativa, mista e confusa, indeterminada. Esse é um verbete da Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, voltada para o Dicionário da Filosofia Clínica, Porto Alegre, estação de outono, 2024, página 24. Então, primeiro gênero aí de interseção é a interseção tópica, que quer dizer relação entre tópicos, né, da estrutura de pensamento. Então, dentro da metodologia da filosofia clínica, como que se entende isso, né? Nós já vimos que interseção são relações, né? Então, interseção tópica não é difícil concluir que é a interseção entre os tópicos predominantes da estrutura de pensamento. Posso chamar também de determinantes, né? Porque tem as associações determinantes, as importantes e as irrelevantes. Nós devemos ter especial atenção às determinantes, predominantes, que são aquelas que arrastam a pessoa, né? Então essas interseções dão a ideia da estrutura ou sistema. E por isso é necessário compreender a EP através de uma noção de conjunto, não cada tópico isoladamente. Então eu tenho que entender essas associações tópicas que me dá aí a ideia de conjunto, de melhor compreensão, né? Forma um sistema, um mini-sistema dentro de um sistema, né? Então o sistema da estrutura de pensamento, os mini-sistemas são essas associações tópicas. São os diálogos, ruídos, estremecimentos, superação, imposição, porque veja aqui, os tópicos eles podem fazer essas funções, né? Eles podem dialogar um com o outro, né? Causar ruídos, estremecimentos, um superar o outro, um se impor e arrastar o outro, né? Então, vamos supor uma associação de 4 tópicos que um ali se impõe de maneira determinante, certo? E ele, com essa imposição, ele arrasta e desenvolve comportamentos no indivíduo. Então, dentro da interseção tópica, nós temos aí a possibilidade dessa interseção tópica também ser positiva, isso ser bom para a pessoa, negativa, nós vamos ver isso detalhadamente, né? Que é aquilo que não causa bem-estar, muitas vezes. Mista e confusa, fica meio obscura, né? E mista, né? Fica meio
oscilante, na verdade, e a confusa indeterminada que fica meio obscura, ok? Não dá para precisar. A interseção tópica se refere a um emaranhado de possibilidades associativas entre os tópicos de uma estrutura de pensamento. É a combinação dos tópicos determinante na malha intelectiva. Constitui uma organização complexa que dá sustentação para o funcionamento existencial dessa pessoa e para a montagem da estrutura de pensamento, do pensamento por parte do filósofo clínico. Em ambos os casos, se dá a compreensão mediante uma perspectiva conjuntural. Admite as 4 espécies plásticas tratadas no final desse capítulo. Então, a interseção tópica, ainda explorando esse verbete, né, se refere a um emaranhado de possibilidades, porque em cada pessoa vai ser de um jeito, um emaranhado de associações originais entre os tópicos da estrutura de pensamento. Essa combinação que é determinante dentro da malha intelectiva é complexa, sustenta, né, o funcionamento existencial da pessoa, e para o filósofo clínico é de suma importância, porque a partir desse reconhecimento da interseção tópica no indivíduo, o filósofo clínico vai começar a montar a estrutura de pensamento, okay? Para entender e poder fazer as intervenções quando necessárias. Isso tudo deve ser visto, né, mediante uma perspectiva conjuntural, de conjunto. E, como nós dissemos, a interseção tópica admite as 4 plasticidades, que elas estão aí no final do capítulo, depois de estudarmos as interseções aí, o modo genérico delas, né? Já estudamos uma, agora vamos para a segunda. Abre aspas, interseção submodal. Dentro da metodologia da filosofia clínica, interseções quer dizer relações. Portanto, a interseção submodal é a relação que existe entre os submodos predominantes que aparecem como modos de ser da pessoa. Essas interseções dão a ideia de conjunto ou sistema junto à estrutura de pensamento, EP. E por isso é necessário compreender esse todo que aparece através de uma noção de conjunto e não isoladamente. Cada submodo ou submodos separados dos tópicos predominantes da EP da pessoa. Também como associação de submodos em busca de desconstrução, reconstrução, bem-estar ao partilhante. Nem sempre somente favorável ao partilhante. Algumas vezes pode ser necessária alguma provocação, através de agendamentos como informação dirigida, roteiro, busca despropositada, em meio ao que a pessoa acha que vai acontecer e não para onde está existencialmente se dirigindo. Isso está na revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, que foi a edição aí do dicionário, Porto Alegre, outono de 2024, página 24. Então, estudamos a interseção tópica, agora a submodal, que tem a ver com os submodos, os jeitos de ser da pessoa. Nós vamos estudar os 32 lá no final da obra, certo? Cada um deles em um capítulo. Então, dentro dessa interseção, a submodal é uma relação que existe entre os submodos que são predominantes, determinantes na pessoa, que criam ali um modo de ser, né? Parece aí como jeitos de ser, modos de ser, né? Então, por exemplo, na estrutura de pensamento, se forma esse modo de ser que depois muitas vezes ele vem a termo nos submodos. Então, essas interseções dão a ideia de conjunto, de como funciona, né, a estrutura de pensamento, porque você reconhecendo um submodo, você tem uma noção de como funciona a estrutura de pensamento da pessoa, né, os tópicos predominantes. Também pode ser entendido como uma associação de submodos em busca de desconstrução, que vem muito da intervenção do filósofo clínico, né, os procedimentos clínicos. Então, o filósofo clínico vai fazer um procedimento clínico, né, vai agir ali com um submodo para que, às vezes, desconstrua um tópico que está gerando mal-estar na pessoa, ou pode reconstruir, ensinando aí um submodo formal, que ao partilhante. Nem sempre esses submodos são bons, são favoráveis ao partilhante, às vezes são veneno, às vezes são remédio, né, depende. Às vezes precisam ser provocados, né, para que a pessoa reaja dentro de uma situação. Podem ser agendados com as técnicas, com os próprios submodos. Aqui tem alguns exemplos, né?
Um submodo é informação dirigida, roteiro, pode também, né, ser treinada aí a busca, ok? Por exemplo, aqui é dado exemplo que às vezes o partilhante está com uma busca despropositada, né, que não é boa para ele, né, dentro da representação de mudo dela, né, e não percebe para onde está indo existencialmente, se dirigindo, e às vezes está indo para uma precipitação num buraco, por exemplo, numa situação difícil. Então, o filósofo clínico, reconhecendo isso, às vezes vai agendar, né, uma busca aí mais propositada, né, ajudando a pessoa. Na interseção submodal, o filósofo clínico estuda as relações existentes entre os submodos, os jeitos de ser da pessoa, sempre procurando entender e compreender quais são as associações determinantes, analisa de modo conjuntural essa peculiar organização. Os submodos estão condicionados à estrutura de pensamento, são responsáveis pelos modos de ser do partilhante, pois derivam dessa estruturação. Os procedimentos clínicos e as intervenções por parte do terapeuta devem ser pensados e implementados, se houver necessidade, considerando todo o sistema. Para isso, o filósofo clínico tem à sua disposição a tábua com os 32 submodos. Detalhando ainda mais a interseção submodal, né, que são as relações entre os submodos, são os jeitos de ser da pessoa, né? O filósofo clínico vai procurar entender e compreender isso, né, quais são os determinantes, analisando sempre de modo conjuntural essa organização original. Os submodos, como eu disse, estão condicionados à estrutura de pensamento, são derivações, né, daquela formação, são responsáveis aí pelos modos de ser, o jeito da pessoa, né, e os procedimentos clínicos, que são os submodos formais, quando eles ensinados, ou podemos ajudar o partilhante relembrando alguns que ele já tem nele, né, ou as intervenções, por exemplo, o agendamento é uma intervenção, né, que se faz muitas vezes, que o terapeuta faz de modo pensado, implementado, quando tem necessidade, né, porque nem sempre é necessário fazer um tipo de intervenção. Tem à disposição aí o filósofo clínico os 32 submodos da tábua, de mesmo nome. Então estudamos aí os gêneros de interseções, agora vamos estudar as espécies, que são 4, né? Abre aspas, interseção confusa ou indeterminada. É uma das qualidades da interseção de estrutura de pensamento EP, quando não há possibilidade de tradução do que ocorre na relação. Invisibilidade relacional, proximidade excessiva que impede a visão. Fecha aspas. Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, a de dicionário, Porto Alegre, outono 2024, página 24. A primeira espécie dessas possibilidades plásticas, interseção confusa ou indeterminada, o nome já diz, né? É uma das qualidades da interseção, ok? De estrutura de pensamento. O que isso significa? Quando não dá para traduzir, né? Por outras palavras, pelo entendimento, muitas vezes fica meio obscuro, né? Como que acontece essa relação, ok? Às vezes precisa haver um distanciamento para se compreender melhor essa situação. Invisibilidade relacional, né? Não se consegue ver ali o que acontece, né? Dentro da relação, né? Fica meio que apagado, você não aparece ali o fenômeno claramente, às vezes por causa da proximidade, okay? Por isso que uma postura de redução fenomenológica, um afastamento ajudaria nesse sentido, né? Isso que é a interseção confusa determinada. É um tipo de interseção que confunde, né? Ela está presente a característica da imprecisão, talvez esse seja o termo, né? Não existe a possibilidade de traduzir a partir da técnica da clínica filosófica com a natureza dessa relação. Torna-se até certo ponto obscura. Então procurei aqui trazer outros termos para tentar explicar melhor, né? É uma interseção que confunde, né? A imprecisão é bastante característica, não se dá para traduzir, ok? E usando a técnica da filosofia clínica, né? Mesmo assim ainda fica obscura. Então por isso se coloca aí como uma interseção confusa e indeterminada. A próxima, abre aspas, interseção mista.
É uma das qualidades da interseção de estrutura de pensamento, EP, aquela que pode oscilar entre uma e outra, positiva e negativa, negativa e positiva, mista e positiva, e negativa e mista. Pode ocorrer tanto na interseção tópica quanto no uso dos submodos. Revista da Casa da Filosofia Clínica, edição 8, Porto Alegre, outono 2024, página 24. Então a mista, né, a mistura aí, né, é outra das qualidades da interseção entre a estrutura de pensamento. É oscilante, às vezes é positiva, negativa, confusa, positiva, né? Todas essas alternâncias muitas vezes, né? E também acontece no submodo, às vezes um submodo misturado com outro, né? Isso está bem claro aí no verbete sobre interseção mista. Na mista vigora a alternância. As espécies plásticas de interseção se combinam e ou concorrem para dominar a subjetividade da pessoa em sua singularidade. Vejo que nas explicações aqui eu procurei ser o mais objetivo possível, né? Então na mista usei o termo alternância, né? Vigora aí a alternância, ok? A mistura alternativa, né? É uma espécie plástica também da interseção, elas se combinam, às vezes atuam junto, ou às vezes uma concorre com a outra nessa interseção mista, né? E às vezes uma tentando dominar a outra, né? Dentro da subjetividade, dentro da singularidade da pessoa. Abre aspas, interseção negativa é uma das qualidades da interseção de estrutura de pensamento, EP, quando a relação é difícil, truncada, mal resolvida, gerando sensações de desconformidade, tristeza, mal-estar. Fecha aspas. Isso está na Revista Casa da Filosofia Clínica, edição 8, do dicionário, Porto Alegre, outono 2024, página 24. Então, negativo, o nome já sugere, né? É outra das qualidades da interseção da estrutura de pensamento. Se caracteriza, né, por ser uma relação difícil, truncada, mal resolvida, gerando mal-estar, sensações de desconformidade, sentimentos de tristeza, ok? Acho que esses termos aí exemplificam bem o que é uma interseção negativa. Característico da interseção negativa é a dificuldade, o não fluir da relação, gera sofrimentos, dores existenciais. É aqui tentei explicar novamente, usando outros termos e da maneira mais objetiva possível, né? Então a dificuldade é bastante característica da interseção negativa, né? Não flui a relação, né? Se arrasta, vamos dizer assim, né? Gera dor, sofrimento, ok? Está muitas vezes nas queixas dos partilhantes. E por último, abre aspas, interseção positiva. É uma das qualidades da interseção de estrutura de pensamento EP. Quando tudo vai bem, ou a maior parte do tempo as coisas funcionam em clínica ou fora dela. Interseção tópica que viabiliza a vida do partilhante e o uso dos submodos de maneira leve e agradável. Fecha aspas. Não, ainda tem um trecho, né? Uma festa, um pedacinho de paraíso. Agora sim, fecha aspas. Vista da Filosofia Clínica, edição 8, do dicionário, Porto Alegre, outono 2024, página 24. A positiva também é bastante sugestiva, é outra das qualidades da interseção, né? Então, aquilo que a relação vai toda bem, né? Ou a maior parte do tempo funciona bem, dentro da clínica ou fora dela, né? Varia os lugares muitas vezes. Isso viabiliza a vida do partilhante, tudo flui agora, né? Os submodos são usados de maneira leve, não pesada, agradavelmente. Aqui, como se estivesse num pedacinho de paraíso, né? Tudo correndo bem. A interseção positiva proporciona o bem-estar subjetivo, a vida flui. A estrutura de pensamento e os submodos não provocam crises e choques existenciais determinantes. Então, tudo caminha para o bem-estar subjetivo, se mantém, né? A vida flui muito melhor do que na negativa. A estrutura de pensamento e os submodos não são afetados, né? Não provocam crises e choques existenciais determinantes na pessoa. Eles têm uns abalos, tal, mas não nada grave, né? Vamos dizer assim. Ok?
terminamos esse capítulo, bastante importante. No próximo vamos adentrar o capítulo 10 aí, a historicidade. Estamos caminhando aí para quase a metade do primeiro volume que pensamos em publicar. Gostaria de agradecer a todos pela presença, curtidas, inscrições, comentários, compartilhamentos, pelo apoio que nos tem dado, né, nas conversas informais, principalmente. Peço que procurem o canal, os canais dos filósofos clínicos, curtam, né, prestigiem, para que a filosofia clínica seja cada vez mais divulgada, entendida e compreendida. Ok? Então, deixo vocês aí e até o próximo vídeo.